Olá, amigos. Vamos iniciar mais uma gravação da nossa experiência no Instituto Tolo. Eu tenho um convidado hoje que não era do Instituto Tolo, ele não trabalhou diretamente no Instituto Tolo. Ele, na verdade, foi contratado pela ITM com um determinado tipo de trabalho para a ITM, e a ITM, na qualidade de sócia, pediu que o Paulo Lacerda, que é o nosso convidado, estivesse lá conosco no Instituto Tolo para interagir e contribuir com alguns aspectos importantes naquela época, principalmente naquela época, e, efetivamente, a participação do Paulo Lacerda foi fundamental aí, né, nessa interação conosco. Né? Paulo era um jovem de 28 anos na ocasião, muito inteligente, muito competente, que realmente agregou valores, principalmente a mim, no que diz respeito às abordagens que tínhamos que fazer os sócios. Não vou entrar em muito detalhe agora, porque tenho certeza que na nossa conversa isso vai surgir naturalmente. Então, como sempre faço, eu vou pedir ao Paulo que se apresente, para que a gente possa, então, dar início ao nosso bate-papo. Paulo, está com você. Vamos lá. Ok. O meu nome é Paulo Lacerda. Realmente fiz um trajeto de vida interessante, acabando por passar pelo Instituto Tolo. Eu hoje sou o presidente executivo do Grupo Tandavanto, que tem interesses no Brasil, em Angola, Moçambique e em Portugal. Estou baseado em Portugal, continuo a ir muitas vezes a Angola e continuamos socialmente a darmos, graças a Deus, depois destes 24 anos. E é isso. Continuo e agradeço as suas palavras a ser um jovem inteligente, mas já não muito jovem. Tenho hoje 52 anos e estou aqui disponível para nós fazermos então a nossa conversa sobre o projeto, um projeto tão interessante como foi o projeto de doutor. Paulo, se você não é tão jovem atualmente, imagina eu, né? Porque, na verdade, naquela época eu já não era tão jovem. Mas, Paulo, conta aqui para nós, para poder criar o contexto. Qual era a ideia da sua participação como ITM no Instituto? Conta para nós aí, só para poder contextualizar melhor aqueles que não conheceram você nesse processo. Se calhar, para contextualizar, é melhor ir um bocadinho atrás. Eu, na altura, quando me licenciei, eu sou licenciado em gestão, licenciei-me em gestão e comecei a trabalhar numa joint venture que estava a começar em Portugal, que era a Ford Volkswagen. E pronto, e aprendi aquele sistema muito alemão. Tive formação na Alemanha, em Colónia, e aprendi aquele sistema muito alemão, muito parecido com o que se passa em Angola, de organização, de apresentação, etc. Na altura, lançaram um desafio de ir para Angola. Estamos a falar, temos que contextualizar, estamos ainda num período antes da paz, estamos num período de guerra, portanto, eu tinha uma vida boa e estável na Europa, mas algo me disse que era um comboio que tinha que apanhar. E foi assim. E o desafio que me lançaram era para ser o assistente do presidente do Conselho de Administração da ITM para a área financeira, porque era a área onde eu me sentia mais à vontade. Era um desafio muito interessante, tanto a nível pessoal, social, financeiro, foi um exercício que eu abracei e lá fui. Isto aconteceu ainda em 97, depois os trâmites legais que na altura eram complicados para conseguir o visto, para entrar em Angola, etc. E cheguei a Angola, julgo que em fevereiro de 98. Em fevereiro de 98 e entrei na ITM, fui conhecer os dossiês da ITM e um dossiê que estava em cima da mesa, que era o dossiê na altura mais importante ou mais impactante, era o projeto Instituto Tolo, uma associação em participação, onde a ITM tinha um papel muito relevante na altura. Portanto, a ITM, como empresa estrangeira,
era a empresa que tinha um papel relevante não só da parte de exploração, na área mineira, como no apoio todo que teria que dar ao projeto. O projeto sofria alguns problemas. O Naim já explicou nos episódios anteriores qual era o contexto. Tínhamos acabado de sair de uma greve. O Chitotol tinha acabado de sair de uma greve. Havia uma série de problemas internos, porque a concentração da gestão na altura era de resolver os problemas e a parte administrativa ficava um bocadinho para trás. E eu, como vinha naquele ambiente alemão, tudo certinho, contas todas certinhas, quis saber o que é que se passava com a organização, com o projeto. E foi quando, em março, julgo que foi um mês depois de eu ter chegado a Angola, me levaram a uma reunião, penso que era uma reunião de sócios da associação. Ainda era, nem ajude-me, ainda era um escritório ali na rua Joaquim Capango, correto? Exatamente, o segundo escritório nosso. Era um escritório pequeno, sem muitas condições. Lembro-me que a sala onde estava o departamento financeiro, que foi ali que nós nos encontramos, era uma sala pequena. Tinha um diretor financeiro que era... Naim? Não, vamos fazer, lembrar, porque eu não me lembro do nome. Não se lembra. Mas pronto, e foi aí. E de repente eu fiz algumas perguntas a alemão e essas perguntas não tiveram resposta. E na altura tive uma conversa com o presidente da ITM, que era o Sr. Renato Hermínio, ainda hoje, e pronto, e ele disse-me para então passar um pouco mais de tempo dentro do projeto Chitotol, saber o que é que se passava, tentar ajudar na parte financeira, naquilo que eu pudesse ajudar, eu estava à disposição. Foi quando tive uma conversa com o Naim. O Naim gostou da abordagem, penso eu, isso já é agora aquilo que eu pensei que aconteceu. Eu vinha com uma dinâmica diferente, vinha com uma dinâmica... Temos que contextualizar tudo isto. Naquela altura, muito pouca gente usava computadores pessoais no dia-a-dia, não havia internet, não havia telefones, não havia telemóveis, havia telefone, não havia telemóvel. Eu lembro-me que quando cheguei à ITM ainda usavam fax, claro, mas usavam ainda... antes do fax, como é que se chamava? Faziam telexes. Faziam telexes ainda, portanto foi uma coisa, quando eu encontrei, nós tínhamos dentro da ITM um técnico de telex, que claro que evoluiu depois para técnico de fax e depois não sei a evolução que teve, mas que foi engraçado. E estávamos dentro deste contexto e foi depois, a partir daí, foi um trabalho muito interessante. Eu penso que tivemos empatia os dois. Portanto, o Naim olhou para mim como uma pessoa que o pudesse ajudar, não só na parte financeira, mas numa parte em que ele tinha uma queda muito grande, que era na parte de comunicação interna. Era importante haver uma comunicação interna, era importante dar a entender aos sócios o que é que se passava no Chitotol, as dificuldades da gestão, e claro, para que os sócios pudessem ajudar, mas a partir daí fizemos um trabalho muito interessante. Não sei se o Naim quer entrar por esse trabalho que fizemos os dois, mas que para mim foi muito enriquecedor e foi uma abordagem diferente foi uma escola. Uma escola muito mais difícil que a escola alemã, tenho a dizer. Com certeza que sim. Foi um grande aprendizado, né? Porque na verdade, se você... É aquilo que eu digo sempre, quem viveu as adversidades, principalmente daquela época em Angola, vive em qualquer lugar, né? Isso sem dúvida. Efetivamente, a gente tinha que fazer do limão uma limonada quase que diariamente. Então, isso
isso fazia com que realmente era importante. Essa interação, essa sinergia que realmente foi criada entre nós, foi fundamental, né? Eu tenho certeza que, se assim não fosse, os resultados seriam outros, porque a participação do Paulo, a contribuição que ele deu na, nos conceitos, nas estratégias que nós desenvolvemos para poder criar uma uniformidade de entendimento por parte dos sócios com relação às nossas dificuldades. Eu acho que esse foi o grande desafio e, e a grande conquista, né? Tenho certeza que... Sem dúvida, sem dúvida. Eu costumo dizer, eu já tive muitos projetos na minha vida profissional, alguns infelizmente saíram-se menos bem, mas o Chitotolo, e eu hoje ainda estou ligado, não ao Chitotolo, mas à ITM, e portanto a vou acompanhando, e o Chitotolo, graças àqueles primeiros passos, hoje é um dos melhores projetos diamantíferos do país, não tenho dúvidas nenhumas, e eu sei que isso aconteceu graças a estes primeiros passos. A saída da greve, aquilo foram muitas coisas más ao mesmo tempo, e a maneira como se saiu foi interessante. E a maneira como nós conseguimos, eu falo em nós, porque estávamos os dois na mesma mesa, eu lembro-me perfeitamente no início como é que, portanto, nós estávamos a preparar, ou começámos a preparar as Assembleias Gerais, e as Assembleias Gerais costumavam ser uma mesa com 20 pessoas à volta, os sócios, os representantes dos sócios, e com as informações financeiras, com as informações logísticas, etc. E as pessoas ou liam ou não liam, uma explicação, e isto é que era o normal da altura. E nós combinámos ainda com o PowerPoint, deve ter sido versão 1.0, acho eu, com o PowerPoint nós achámos que valeria a pena tentar fazer um resumo de tudo isso de uma forma agradável, achávamos nós na altura, portanto, uma forma agradável de mostrar e de simplificar, de resumir, mostrando quais eram as mensagens mais importantes. A comunicação visual é muito mais objetiva, né, Paulo? A gente tinha essa convicção e acho que realmente foi isso que fez diferença. Então, a grande simbiose entre os dois, penso eu, era as suas ideias de marketing de comunicação interna, e a maneira como nós apresentávamos toda aquela chatice que eram os números, e a maneira como nós mostrávamos o que é que era realmente importante sobre os números, e qual era a ajuda que nós precisávamos dos vários stakeholders da altura, foi importantíssimo, e penso que foi um sucesso. Portanto, você fazia umas apresentações, tanto porque eu só estava no back-office, nós fazíamos os dois as apresentações, e depois no dia D você fazia umas apresentações maravilhosas, com o seu dono de palavra, e penso que a mensagem passava. E penso que a mensagem passava. E sabe, recordando aqui, Paulo, o momento do pós-greve, né, levou o projeto numa situação extremamente frágil, né? Já até falei um pouco sobre isso em outros vídeos, mas você conviver com aquilo e buscar que os sócios realmente interesse em alguma necessidade de investimento, quando, na verdade, as perspectivas eram péssimas, né, em relação a futuro, né, do projeto. Eu acho que esse foi o contexto era dificílimo, mas era interessante como é que nós e os stakeholders, os sócios, acreditavam que isto era só uma fase. E eu lembro-me perfeitamente que nós tínhamos aqui 3 questões fundamentais. A primeira era a greve, e havia uma corda muito entre o começar a greve e o que é que os trabalhadores queriam, e nós estávamos debilitados financeiramente para podermos dar aquilo que os trabalhadores queriam. Foi muito difícil, foi um trabalho de comunicação muito grande, muito interessante. Eu sei que o Naim depois há de explicar
todas aquelas partes sociais que se conseguiu fazer. Muitas vezes não foi preciso muito dinheiro, foi preciso imaginação e conquistar os acionistas para embarcarem naquela aventura, que também foi uma coisa, penso eu, que foi uma coisa nova que aconteceu naqueles projetos diamantíferos na Lunda Norte. Mas nós, na altura, entramos com uma greve, com excesso de trabalhadores, com reservas que tinham sido, durante a guerra, tinham sido através dos jimbos, tinham sido completamente dilapidadas, não existiam, eram reservas que nós pensávamos que íamos atacar. E pronto, eram estes 3 eixos que nós atacámos, que nós comunicámos. Teve que se fazer a ITM, teve que fazer uma nova abordagem de exploração mineira com o Chitotol. Teve que haver estávamos em guerra, a Alemanha na altura da parte logística, na parte de segurança também teve que criar alguma força naquele género, e a Indiama, com o apoio que deu aos trabalhadores, e tínhamos ainda outra questão, que era o preço de venda na altura, era um preço muito baixo, era um preço que não era um preço de mercado, e nós tínhamos que construir um projeto dentro destas dificuldades. Mas hoje, olhando para trás, tiro-lhe o chapéu, porque aqueles primeiros passos foram importantes para o que se passa hoje. É isso mesmo. Você sabe que, acho que foi no segundo vídeo que eu postei, eu recebi de um amigo que é dessa área, né? Também conheceu, ele trabalhou, nos apoiou também no início do Luzamba e tal. E foi quando eu contei a história da greve, né, dos 105 dias paralisado e tal. Ele falou assim: rapaz, 105 dias paralisado no início de um projeto, e ele não morreu, rapaz, tem que tirar o chapéu. Porque não, sem dúvida. Era inimaginável que aquilo pudesse dar certo e chegasse ao que chegou, né? Nós ainda vivenciamos um Chitotolo já com a cabeça erguida, né? Saímos do break-even e lá fomos nós, né? Mas, efetivamente, a expectativa de que seria possível não era das melhores naquela época. Naquela altura não era. Não era, e pronto, eu vivi, embora não seja Chitotolo, houve ali meses muito intensos, em que, claro, eu pus muito o chapéu do Chitotolo, foram meses muito intensos, de stress, de grande stress, nós tivemos que socialmente ultrapassar um bocadinho, porque nós tínhamos que sair dali e ainda nas poucas coisas abertas, mas tínhamos que ir jantar fora, tínhamos que ir beber um copo, porque aquilo era de um stress enorme. É verdade, é verdade. O Naim vivia... Foi muito bom. O Naim vivia no prédio da ITM, na altura, num apartamento pequeno, e muitas noites passámos aí a conversar sobre o que é que iria fazer, a beber o nosso whiskyzinho, a ouvir a nossa música. Foram muitas noites assim. Muitas noites assim. Mas valeu, foi realmente uma experiência que agregou muito valor a todos nós, né? Foi muito enriquecedor, muito enriquecedor. Hoje, olhando para trás, todas aquelas apresentações que nós fazemos parecem coisa de amador, não é? Hoje em dia, com todos os instrumentos que existem, mas que naquela altura penso que foi... Tinha um cunho de modernidade para aquela época. Muita modernidade, principalmente no ambiente onde estávamos, não era um ambiente habituado a isso. Você sabe que eu gravei agora, esses dias, um vídeo que vai ser lançado possivelmente na próxima semana, com o Fernando Cariello. Não sei se você lembra do Fernando Cariello. Ele ficou muito pouco tempo no Chitotolo, mas ele já trabalhou comigo no Catol, já trabalhou comigo no Luzamba. Era mais um jovem competente, que tive o prazer de tê-lo comigo. E ele me falando sobre alguns aspectos do Chitotolo, que são aqueles contrastes, né? A situação como tudo que nós estamos falando aqui agora, a situação do projeto, a situação
de uma certa não, de uma debilidade muito grande, mas a nossa cabeça era de buscar o que é melhor, buscar a modernidade. E ele estava me dizendo, me afirmando, inclusive, que o Chico Tolo, dentro do cenário mineiro de Angola, foi o primeiro projeto que ousou ter internet. Então, nós tínhamos. Foi o primeiro projeto. Na altura, a internet, ainda me lembro que era por telefone, não é? Sim, de escada, exatamente. Escada. Tinha lá. No início, nós implantamos um sistema de transmissão de dados por rádio. Então, ele estava dizendo aí, às vezes levava 10 horas para transmitir 30K. É uma coisa assim, inimaginável, né? Mas aquilo era o que tínhamos, né? Era o que tínhamos. Claro, Não tinha outro jeito. Mas a ousadia estava presente, né? De buscar essa. E aconteceu, nós tínhamos e-mail, já tínhamos e-mail. Olha só que coisa fantástica. Numa realidade que estava longe de... A própria Odebrecht, que era a empresa que tinha mais tecnologia, colocou a internet depois do Chico Tolo. Sabia disso? Eu não sabia. O Fernando não lembrava, na verdade, disso. E o Fernando é que recordou e com muito prazer eu estou divulgando aqui, porque houve aí um pioneirismo. E foram vários os pioneirismos que nós vivenciamos. Né? No próprio trabalho que fizemos juntos, né? A gente trouxe, você acabou de falar um deles, que é usar uma ferramenta de comunicação mais leve, mais objetiva, né? Mais pragmática, para poder dar resposta àquilo que nós estamos buscando junto ao sócio, uma percepção dos sócios sobre os reais problemas. Eu estive recentemente revendo uma série de reuniões de assembleia, né, dos sócios, onde a gente buscava investir no social, investir nisso, investir naquilo. Então, a forma de abordar tinha uma leveza. Exatamente. Que permitia o entendimento imediato do problema. Eu lembro-me num projeto que nós fizemos já depois daquele primeiro embate, do convencimento dos sócios que era preciso fazer alguma coisa para que estes três vetores andassem equilibrados, para que os trabalhadores conseguissem perceber o que se passa. E o Naim teve uma ideia de: eu gostaria de ter eu não sei se lembra disto, eu gostaria de ter um flyer, qualquer coisa que comunicasse para o exterior, para os trabalhadores, mas para o exterior também, qual é o nosso processo industrial, como é que começa desde o início até ao fim. E fez-se uma coisa muito interessante, em que tínhamos vários cartões com os vários processos, desde o processo produtivo todo, porque é uma coisa realmente, porque os projetos diamantíferos e a associação em participação na altura estava dividida entre o que era a Luanda e o que era o NSAG e a mina. E muitas vezes havia muitos trabalhadores da parte administrativa que não conheciam o processo produtivo. Claro, isso fazia com que não conseguissem perceber as dificuldades que existiam na mina. E havia uma dificuldade que era as pessoas de Luanda e as pessoas de mina, parecia que tinham duas mentalidades diferentes, dois objetivos diferentes. Dois mundos diferentes. Dois mundos diferentes. E foi muito interessante você percebeu-se desse problema e quis comatar isso, fazendo com que houvesse aqui a parte administrativa percebesse o que é que se passava na mina, começasse a perceber os seus problemas, e pronto, porque era difícil naquela altura, era difícil ir à mina, portanto, para ir à mina, para trazer os trabalhadores que estavam na parte administrativa, para irem à Lunda, tudo aquilo era um problema na altura. Estávamos em guerra, para ir à Lunda não, era só para ir e ficar, portanto, não, para ir e voltar para conhecer era difícil. Então esta foi uma comunicação muito interessante que se fez. Eu não sei se ainda tem registros históricos dessa altura, portanto, desses dinossauros. Hoje a gente olha para aquilo e vemos que são coisas, são coisas que já não se usam, mas que na altura deram resultado, né? Deram muito resultado. Era o que existia na época, né? E depois era a questão de fazer a parte social, quando começou com o projeto Educar, e quando se começou, eu não sei se o Naim já teve hipótese de explicar, ou isso será para os episódios mais à frente,
Achei aquele impacto grande que o projeto começou a fazer na comunidade, nos trabalhadores da mina e na própria comunidade das Lundas, e depois era o comunicar, não era só fazer, era o comunicar, era mostrar que se fazia, que nós estávamos lá presentes e que a industrialização desta industrialização e a profissionalização desta indústria era uma coisa boa não só para o país, mas para a comunidade e para os stakeholders e para toda a gente. Portanto, isto era um ganha-ganha. E eu lembro-me que você teve muito essa preocupação, o comunicar internamente, comunicar para fora. Muito interessante. Para mim, eu aprendi muito. Era uma área porque eu vinha numa área financeira, que é importante, como é lógico, mas que me abriu os olhos para uma questão política e que me fez aprender muito como empresário, como gestor. Foi muito interessante, foi uma escola. Uma escola, né? Foi uma escola para todos nós, né? Para todos nós. As dificuldades eram diversas, né? Você tinha para todos os gostos, né? Então, você conseguiu trazer as coisas boas da Odebrecht, a parte da comunicação, você conseguiu se adaptar a uma nova cultura, porque isto era outro problema. Três empresas completamente diferentes, com culturas completamente diferentes e com objetivos diferentes. Exatamente. Heterogeneidade total, né? E isso fazia com que a dificuldade aumentasse, né? Que não era um problema pura e simplesmente de baixa produção ou de dificuldade em relação à comunidade, mas sim como diz aqui na Terra, nas marcas internas, né, que precisavam ser comatadas para poder viver em paz. Né? Mas tudo isso fez parte do nosso aprendizado, né, Paulo? Sem dúvida, sem dúvida. É isso, meu amigo. O que mais seja relevante aí que você queira trazer de informação para todos nós que estamos nos ouvindo? Não sei, talvez algumas coisas engraçadas que se passaram na altura e que hoje nós olhamos para trás e rimos imenso disso, mas eu na altura era fumador, fumava, não sei se lembra, bom, nós fumávamos em todo lado, não é? Eu penso que o Naim também era fumador na altura. Também. Nós fumávamos e eu tinha uma particularidade, esta minha impetuosidade jovem na altura, roubava os isqueiros a toda a gente. Não sei se lembra que você nunca tinha não tinha o seu isqueiro, porque eu roubava os isqueiros a toda a gente. Então que fizemos um jantar, eu penso que ainda... Foi a primeira vez que eu saí de Angola, porque eu depois acabei por voltar várias vezes, mas um dos jantares de despedida, em que vocês me oferecem uma prenda e eu todo contente vou abrir a prenda e era uma caixa para ir com 500 isqueiros. Estou lembrado. Essa caixa dos 500 isqueiros acho que duraram 6 meses, mas pronto. Não precisou roubar de mais ninguém, né? Mais ninguém. Mas passámos momentos muito bons, passámos momentos... Isto é um bocado como... Eu nunca fui à tropa, mas dizem que na tropa estas ligações existem porque as pessoas passam ali tanto tempo, a vida social acaba por ser com as pessoas que trabalhamos e acaba por haver um vínculo muito grande. Eu penso que até hoje é esse o vínculo que nos une, não é? Graças ao Xitotó. Com certeza, sim. Ô, Paulo, você sabe que a diversidade agrega muito mais as pessoas, né? As pessoas e nós vivemos com muita intensidade todos esses problemas, no caso do Xitotó, e não só do Xitotó, porque nós estávamos num país em guerra, nós tínhamos uma série de outras dificuldades que não estavam somente inseridas na realidade do Xitotó, e que nós temos que viver, temos que estar lá presente, e isso uniu muito mais. Né? A nossa relação pessoal tem quantos anos? 99, não é isso? Não, 98, portanto tem 24 anos. 24 anos. É muito tempo, é muito tempo. E é uma coisa verdadeira, uma coisa que, né? Relação com você e com os demais amigos. Exatamente. Temos, né? Exatamente. Porque realmente é uma coisa muito séria, muito verdadeira. Temos nossos grupos do WhatsApp, que estamos vivendo o dia a dia, apesar de distantes fisicamente, mas estamos presentes, né? Constantemente nessa amizade que nos une.
E na altura, os pequenos passos que nós conseguíamos dentro do projeto Citotol, nós não nos apercebíamos do impacto deles. Hoje é interessante, 24 anos depois, olhar para trás e ver a evolução. Por exemplo, o escritório. Você começou num escritório no cofre. No cofre. Depois passámos, e aí eu já estava para aquele escritório ali da Joaquim Capanho, não tinha, e depois fomos passar ali para o escritório que ainda hoje é da Sociedade Mineira do Citotol, e esse escritório depois era uma vivenda, depois alugou-se a outra vivenda, portanto só a evolução física que nós olhamos. Se nós olharmos para a mina, a evolução daquele acampamento, a evolução dos armazéns, da logística, se nós olharmos, e isso passou-se durante aqueles anos, toda essa semente foi feita, foi posta com o apoio dos sócios, mas foi posta naquela altura. E se nós não tivéssemos ido por aquele caminho, se nós não tivéssemos conquistado os sócios para ir por aquele caminho, se calhar o Citotol não tinha vindo. Isso acho que é um... Eu gosto muito de realçar alguns aspectos da modernidade, assim como eu falei da internet, mas você agora falou uma coisa que eu lembrei nesse momento. Lembra o pessoal pegar o cabaz? Nós chegamos a modernizar de tal forma... É verdade. O pessoal tinha um cartão digital. Olha só que ousadia. Mas foi feito, está lá. Né? Exatamente. E ainda hoje funciona assim. Mas naquela época era uma coisa assim surreal, né? As pessoas nem acreditavam que era uma coisa que ia funcionar, mas ficou. Enfim, é isso. Olha, doutor, obrigado. Obrigado eu. Agradeço por recordar este período tão rico das nossas vidas. É verdade. Tem muito mais coisa vindo aí, tenho certeza que você está acompanhando, e o Citotol realmente tem muita informação. Eu não sei se eu vou conseguir dar conta de todas elas, mas, de qualquer forma, eu vou tentar, porque é sempre bom deixar registrado isso. Né? E no Citotol foram muitos anos, né, de convívio lá, então o material é bastante vasto. Claro. Então, amigo, mais uma vez agradeço a sua disponibilidade, a sua contribuição muito valiosa aí para todos aqueles que não sabem de algumas histórias. Né? Você sabe que falar em uma história, no último vídeo eu contei o significado do logotipo. Né? Eu recebi um monte de feedback que as pessoas não sabiam que aquilo ali, a intenção era aquela. Né? São as surpresas que, por outro, você vivencia. Enfim. Meu amigo, mais uma vez, obrigado. Um forte abraço. Muito obrigado. Forte abraço, então. Um abração. Até mais. Até sempre.